E o outro conceito básico é o conceito das substituições e equivalências. Quando você vai no seu profissional da nutrição, você recebe, né, na maioria das vezes, um plano nutricional com uma lista de substituição de alimentos ou uma tabela de substituição que te ajuda a entender os grupos de alimentos, as calorias dos grupos de alimentos, o tamanho das porções que são equivalentes. E isso dá pra gente o quê? O conceito para trabalhar a contagem de carboidratos por substituição ou equivalência, que nada mais é, gente, do que trocar o alimento com uma certa quantidade de carboidratos por outro, de preferência dentro do mesmo grupo, que tenha uma quantidade de carboidrato semelhante. Por isso que eu falei no início. Muitas pessoas já fazem contagem de carboidratos e fazem muito bem, às vezes até sem saber que está fazendo, porque você está usando bem as suas substituições. Então, quando você aprimora esse conceito, você tem um plano alimentar, você tem uma nutricionista, você está entendendo contagem de carboidratos, independente do tipo de diabetes que você tem, você pode fazer a contagem de carboidratos por substituição e ter uma certa flexibilidade alimentar. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pôr aqui bem grosseiramente. Vamos dizer que você tinha um pão francês no seu plano alimentar, 28 gramas, no lanche da tarde. E que hoje, sábado, você não estava com vontade de comer um pão francês, ou nem tinha um pão francês na sua casa, mas tinha um bolo que alguém fez. Se você conhece o conceito da contagem de carboidratos, das trocas, dos equivalentes, o que você pode fazer? Você pode ir lá e consumir, no lugar do pão francês, uma fatia do bolo que tenha mais ou menos a mesma quantidade de carboidratos. Então, quando você é treinado, você aprende que é mais ou menos, né? Dentro aí de uma porção de equivalentes. O que a gente espera quando você consome a mesma quantidade de carboidratos? Que 2 horas depois as glicoses devem estar equivalentes se a gente estiver falando só de carboidrato. Lembrando, não é só a comida e o medicamento que afeta a glicose, né? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, são múltiplos fatores. Então, quando você entende isso, você já começa a entender com mais clareza que a vida pode ser mais fácil, né? Que você pode ter mais liberdade. Não adianta chegar no consultório e falar assim: tenho diabetes, tem 20 anos que eu não ponho um docinho na boca, só que põe uma pratada de macarrão no estômago, tá consumindo muito mais carboidrato e não tá sabendo que aquilo não tá te ajudando. Então, são crenças que vêm com o diabetes no correr aí das décadas e que muitas vezes é muito difícil de tirar da mente das pessoas, porque as pessoas põem isso na cabeça e não tira de jeito nenhum. Acha que é só o açúcar puro, o doce, o bolo, a sobremesa que vai atrapalhar seu dia a dia. E às vezes está fazendo coisas no dia a dia, como comer para mais, muito macarrão, muito arroz, muito feijão, muita batata, e achando que porque é de sal, aquilo ali vai te fazer melhor. Então é falta de conhecimento mesmo, né? Falta de treinamento. Agora, eu tenho meu plano alimentar, tô indo na nutricionista,
sei minhas calorias para manter meu peso normal, saudável, vi lá minhas metas de carboidrato, entendi o efeito da proteína e da gordura e quero trocar com mais liberdade e às vezes dentro daquela lista de substituição não tem alimentos diversificados que eu gostaria de comer e eu não sei como fazer. Quais seriam as opções? Você consultar as tabelas de contagem de carboidratos ou os aplicativos de contagem de carboidratos que tem as tabelas lá dentro. Então, eu quero fazer um lanchinho diferente aqui à tarde, né? Vou fazer um bolo diet, vou contar os nutrientes que eu tô colocando, vou ver quantas porções que vão dar e eu vou trocar hoje e amanhã, final de semana, o pão, o biscoito, a torrada pela fatia do bolo que eu fiz, né? Você pode olhar os componentes nas tabelas, nos aplicativos e começar a fazer suas continhas. Olha, se eu precisava comer, se aqui na minha janta tinha 50 gramas de carboidrato e a minha família hoje vai pedir uma pizza. Olha que exemplo interessante. O que você poderia fazer mesmo se você não usar insulina? Trocar o jantar, é uma coisa ocasional, né, gente? Lembra que a gente falou o primeiro conceito? Alimentação saudável e fazer escolhas inteligentes, mas trocar também de uma forma inteligente. Ao invés de jantar e depois ainda comer a pizza de qualquer jeito, que é o que muita gente às vezes faz de forma errada, você troca o jantar pela pizza. Então, se você tem lá, se você é um adulto que come arroz, feijão, salada, carne, uma fruta de sobremesa no jantar, isso vai dar 40 e poucos, 50 gramas mais ou menos. Um pedaço médio de pizza tem 28 gramas de carboidratos. O que quer dizer de maneira geral? Que se você trocar o jantar por 2 pedaços de pizza, a sua glicose 2 horas depois vai ficar mais ou menos igual. Claro que a gente precisa levar em consideração que aqueles pedaços de pizza às vezes tem mais proteína, tem mais gordura, e você verá ou pode ver o efeito disso aí 4, 6 horas depois que você comeu. Então, são várias coisas envolvidas. Aqui, obviamente, nós estamos falando de uma forma geral para vocês entenderem o conceito, tá? Olha um outro exemplo interessante. As pessoas iam, né? Hoje não vão mais, né? Porque a gente tá na pandemia. Vai numa festa de casamento, tem jantar, tem docinho de sobremesa e a pessoa vai lá, come, põe arroz, põe macarrão, põe não sei o que e não come os docinhos de festa. Um brigadeirinho de festa, esses brigadeirinhos de buffet, tem em torno aí de 5, 6 gramas de carboidrato. É o equivalente a uma colher de sopa de arroz. Então, será que não faria sentido pôr mais salada e menos arroz naquele prato e comer um docinho depois, né? Ninguém vai em casamento todo dia. Então, são nessas coisas que estão baseados os conceitos da contagem de carboidratos. É esse entendimento maior que as pessoas que têm diabetes devem ter, devem aprender, devem divulgar e devem aí pôr por terra as suas crenças para que elas possam aprender melhor, independente de usar insulina ou não usar insulina.